Meus pais venderam o carro e a joia da família para pagar a faculdade de Harvard do meu irmão. Eles me disseram que eu precisava me virar. Por anos, aceitei ser o filho invisível. Mas o que eu descobri no laptop dele não era um trabalho de faculdade, era prova de que o garoto de ouro da família era um predador. Toda família tem seu herói e seu pano de chão. O herói da minha se chamava Daniel, e o pano de chão era eu, o Léo. Até o dia em que, por acidente, vi a tela do laptop dele piscar no meio da noite e descobri que o príncipe de Harvard não estava construindo um império de sucesso, mas sim um arquivo secreto de humilhação alheia. A frase que mais ouvi na minha vida foi: Léo, por que você não é mais como seu irmão? Ela vinha em vários sabores. Às vezes era um pedido desesperado da minha mãe, quando eu chegava com uma nota baixa em matemática. Outras vezes era uma crítica cortante do meu pai, quando ele me via mexendo no motor do meu Chevrolet velho, um tanque de guerra de 1998 que comprei juntando trocados por 2 anos. O Daniel já estava estagiando no segundo ano da faculdade, ele dizia, olhando para minhas mãos sujas de graxa. Ele não perde tempo com essas coisas de mecânico de fundo de quintal. Daniel. Meu irmão mais velho por 2 anos. O prodígio. O garoto de ouro. Enquanto eu sofria para decorar fórmulas no ensino médio público de nosso subúrbio em Ohio, ele trazia para casa medalhas de Olimpíadas de Física e diplomas de estudante de destaque. Meus pais, Carlos e Beatriz, imigrantes brasileiros que vieram com uma mão na frente e outra atrás, viam nele a materialização do sonho americano. E em mim? Bom, em mim eles viam esforço. Um esforço medíocre, mas ainda assim esforço. Era o que eles diziam, com um suspiro carregado de resignação: pelo menos você tenta, filho. A grande virada, o momento que cimentou nossa hierarquia familiar de uma vez por todas, foi a carta de aceitação de Harvard. Não foi qualquer aceitação. Foi com uma bolsa parcial. Parcial. A palavra mais perigosa do dicionário para pais obcecados por status. A bolsa cobria 70%. Os 30% restantes, mais moradia, livros e o fundo de emergência para que Daniel não passasse vergonha ao lado dos herdeiros de Boston, era uma montanha de dinheiro que meus pais não tinham. Eles venderam o carro novo que meu pai tinha comprado após uma década de economias, um Toyota Camry que ele tratava como um membro da família. Minha mãe vendeu o colar de pérolas que a avó dela tinha trazido do Brasil, a única herança de valor sentimental que ela possuía. Eles pegaram um empréstimo contra a própria casa. E me sentaram na velha mesa de jantar de formica para me dar a notícia. Léo, você entende, né? Meu pai falou, evitando meu olhar. É uma oportunidade única. Harvard. Você vai ter que se virar um pouco mais. A gente sabe que você é resiliente. Resiliente. Sinônimo doméstico para você vai se ferrar sozinho. Enquanto Daniel desfilava com o moletom de Harvard e falava sobre networking e case studies nas reuniões de família, eu estava trancado no meu quarto, decidindo qual faculdade comunitária aceitaria minhas notas medianas e quanto eu precisaria trabalhar no turno da noite no depósito da loja de materiais de construção para pagar por isso. Meu mundo era feito de concreto, ferragens e o cheiro constante de gasolina e suor. O dele era feito de ideias abstratas, festas em fraternidades com nomes gregos e um futuro que brilhava mais do que o sol de meio-dia. Eu morava com meus pais, para economizar. Daniel vinha visitar nas férias, e a casa se transformava. Era como se o Messias tivesse voltado. Comida especial, perguntas sobre seus projetos, fotos infinitas para postar no Facebook. Meu filho, o Harvard. Eu era uma sombra, uma presença quieta que só era notada quando alguém precisava que eu consertasse a torneira que pingava ou carregasse as compras pesadas do mercado. Aceitei. Aceitei por anos. Acreditava, no fundo, que talvez eles estivessem certos. Talvez Daniel fosse realmente superior. Mais inteligente, mais dedicado, mais merecedor. Eu enterrei qualquer resquício de inveja ou mágoa em camadas de resignação e foco na minha própria luta. Consegui um emprego melhor como assistente de um eletricista, comecei a fazer uns bicos de mecânica na garagem de casa. Minha vida era pequena, dura, mas era minha.
Tudo mudou numa quarta-feira à noite, em dezembro. Daniel estava em casa para as festas de fim de ano, trazendo consigo o ar de superioridade e uma nova namorada, Chloe, uma loira de Connecticut que falava com uma entonação que fazia tudo parecer uma pergunta. Meus pais estavam extasiados. Eu estava no meu quarto, tentando terminar um curso online de instalações elétricas, quando o roteador de internet pirou. O sinal do Wi-Fi sumiu. Meu pai, desesperado porque Daniel precisava terminar um trabalho importantíssimo para um professor, me implorou para dar um jeito. Você entende dessas coisas, Léo, pelo amor de Deus. Subi ao sótão, que servia de quarto de hóspedes e onde Daniel estava instalado com sua fortaleza tecnológica. Ele e Chloe tinham saído para jantar com alguns amigos de faculdade que estavam na cidade. A sala estava impecável, como sempre. Livros caros alinhados, laptop e Apple reluzente fechado sobre a mesa. O problema era simples, o cabo de rede que levava sinal para o roteador principal estava solto. Enquanto ajeitava a conexão, meu cotovelo esbarrou no mouse do laptop. A tela acendeu instantaneamente, saindo do modo de repouso. Não estava bloqueada por senha. Deve ter sido um descuido dele ao sair apressado. Iria apenas desligar a tela. Mas algo me chamou a atenção. Na barra de tarefas, havia uma janela minimizada com um ícone estranho, um cadeado. E o nome do arquivo era Portfólio Pessoal, Backup. Sou inocente. Profissional, até. Coisa de aluno de Harvard. A curiosidade foi um choque elétrico. Uma voz na minha cabeça, a mesma que eu calava há anos, sussurrou, olha. Só uma olhada. Vê o que o garoto de ouro realmente faz. Minha mão tremia levemente quando cliquei. O arquivo se abriu. Não era um portfólio de trabalhos acadêmicos. Era uma pasta cheia de subpastas, metodicamente organizadas. Os nomes me gelaram o sangue. Projeto Sigma, Iniciação. Submissão Financeira, T, Spring, 22, ponto. Conformidade Emocional, Caso M, FOL, 21, ponto. Arquivo de evidências, materiais sensíveis. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Abri a primeira pasta, Projeto Sigma. Dentro, havia documentos de texto. Li o primeiro. Não era um estudo. Era um manual. Um guia passo a passo, escrito por Daniel, detalhando técnicas de manipulação emocional de alto rendimento para obtenção de vantagens sociais e materiais. Ele descrevia como identificar alvos vulneráveis em festas de faculdade, geralmente calouros vindos de origens humildes ou com baixa autoestima. Falava em construir dívidas de gratidão, isolar do grupo de apoio e estabelecer controle através da vergonha. Era sociopatia pura, disfarçada de jargão acadêmico. A náusea subiu pela minha garganta. Pulei para outra pasta, arquivo de evidências. Havia fotos. Screenshots de conversas de aplicativos de mensagem, claramente manipuladas para mostrar pessoas em situações constrangedoras ou confessando coisas privadas. Havia recibos de transferências de dinheiro, de pessoas com iniciais para Daniel, com valores de 500, 1.000, 2.500 dólares. Na descrição de um, lia-se, acordo por silêncio, incidente da festa do lago. Eu senti o chão desaparecer. Não era inveja que eu senti agora. Era pavor. Nojo. Uma raiva tão profunda e gelada que parecia queimar por dentro. Meu irmão, o orgulho da família, o menino perfeito de Harvard, não era um gênio. Era um criminoso. Um predador metódico que extorquia e manipulava colegas. Ouvi o barulho da garagem se abrindo. Eles estavam voltando. Minhas mãos suavam. Fechei o arquivo rapidamente, coloquei o laptop exatamente como estava, e desci do sótão como um fantasma. Passei pelos meus pais na sala, que me perguntaram se tinha consertado a internet. Só consegui acenar com a cabeça. Naquela noite, deitado na minha cama, encarei o teto no escuro. O ruído da resignação dentro de mim tinha sido substituído por um zumbido agudo de revolta. Por anos, me disseram que eu era menos. Que meu valor era menor. Eles venderam tudo, hipotecaram o futuro,
para bancar um monstro. E eu era só o Léo, o resiliente, o que se virava. Mas agora eu tinha prova. A verdade nua e crua. A pergunta não era mais por que você não é como seu irmão. A pergunta era, o que diabos eu ia fazer com isso? Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Era como se eu carregasse uma bomba relógio no peito e ninguém mais na casa conseguisse ouvir o tic-tac. Daniel era a mesma personificação charmosa do sucesso. No café da manhã, discorria sobre a importância da ética nos negócios modernos para impressionar Chloe. Meus pais ouviam com olhos brilhantes, orgulho transbordando. Eu mal conseguia engolir o cereal. Cada sorriso dele, cada gesto confiante, me parecia uma performance macabra, uma encenação perfeita para um público que não queria ver a verdade. Eu me tornei um espião dentro da minha própria casa. Cada ida dele ao sótão, cada cochicho com Chloe no celular, me fazia tremer por dentro. A raiva inicial tinha dado lugar a um frio calculista. Eu não podia simplesmente chegar gritando. Era a palavra de um fracassado contra a do príncipe de Harvard. Precisava de mais. Muito mais. A oportunidade veio quando Daniel anunciou que iria passar o final de semana na cidade de um amigo de faculdade, a 2 horas dali. Chloe iria com ele. Meus pais fariam uma pequena viagem para visitar uns primos. Eu, convenientemente, tinha trabalho. Era a janela perfeita. Assim que o último carro saiu da garagem, a casa ficou silenciosa, pesada. Subi para o sótão com um nó na garganta. Dessa vez, levei um pendrive com um programa que baixei para copiar arquivos ocultos. Sabia que era arriscado, que se ele descobrisse seria o fim de tudo, mas a necessidade de provas concretas era maior que o medo. O laptop dele estava lá. E, para meu alívio e terror, novamente destravado. A arrogância dele era tanta que nem se dava ao trabalho de colocar senha no próprio dispositivo dentro da casa da família. Conectei o pendrive e comecei a vasculhar. As pastas eram ainda mais perturbadoras vistas em detalhe. Encontrei planilhas detalhadas com nomes codificados, entradas e saídas de dinheiro, datas. Era um negócio. Um negócio sujo. Mas o que mais me cortou a respiração foi uma pasta chamada Legacy. Dentro, havia vídeos. Vídeos de segurança, claramente obtidos de forma sorrateira, de festas em dormitórios. Pessoas bêbadas, vulneráveis, em situações constrangedoras. Nenhum era explicitamente criminoso no sentido mais óbvio, mas eram a arma perfeita para chantagem emocional. E no meio deles, havia um arquivo de texto chamado Tyler, Resolução. Abri. Era o relato frio e clínico do caso Tyler. Daniel descrevia como Tyler, um calouro vindo de uma família de classe trabalhadora do meio-oeste, havia sido alvo do Projeto Sigma. Como ele o tinha levado a assumir dívidas em apostas online que Daniel mesmo manipulava, e depois oferecido ajuda em troca de favores humilhantes e, por fim, de dinheiro. A resolução veio quando a família de Tyler, desesperada, mandou $8.000 para Daniel para que ele apagasse as evidências que poderiam expulsar Tyler da universidade e destruir sua vida. Daniel comentava, no final, risco médio. Retorno alto. Alvo muito emocional. Não reutilizar. Fiquei enjoado. Tyler não era um código. Era uma pessoa. Tinha uma família como a minha, que provavelmente tinha feito sacrifícios para vê-lo em uma boa universidade. E meu irmão tinha sugado eles até a alma. Eu copiei tudo. Tudo. Pastas inteiras para o meu pendrive. Enquanto os arquivos transferiam, uma parte de mim queria pegar aquele laptop e arremessar pela janela. Outra parte, a mais fria, sabia que aqueles bytes eram minha única munição. No domingo à noite, todos voltaram. Eu estava no meu quarto, o pendrive escondido dentro de uma caixa de ferramentas velha, quando ouvi a voz de Daniel no corredor. Ele soava diferente. Irritado. Não consigo acreditar que ele fez isso, ele falava para meus pais na sala. Depois de tudo que eu fiz para ajudá-lo. A curiosidade me puxou para a porta. Espiei. Daniel estava com o celular na mão, o rosto uma máscara de decepção virtuosa.
É o Tyler. Aquele garoto que eu mentorava, lembra? Descobri que ele plagiou um trabalho inteiro. E pior, tentou me envolver, dizer que eu sabia. A universidade está investigando. É uma bagunça. Pode manchar meu histórico. Meu sangue parou de correr. Era um movimento preemptivo. Tyler, pressionado, talvez tentando se defender, e Daniel já estava montando a narrativa para se proteger, pintando a vítima como vilão. Meus pais correram para consolá-lo. Filho, você fez o que pôde, disse minha mãe, acariciando seu braço. Algumas pessoas simplesmente não têm o seu caráter. Aquilo foi o estupim. A mentira era tão descarada, tão perfeita, e meus pais a engoliram com uma fé cega que me doeu fisicamente. O caráter dele. Eu voltei para o meu quarto, trancado, o coração batendo como um tambor de guerra. Não dava mais para só guardar. Tyler era real. E Daniel estava prestes a destruí-lo completamente para se salvar. Precisei de 2 dias para tomar coragem e achar Tyler. Seu perfil nas redes sociais era discreto, mas um grupo de calouros da universidade tinha uma lista. Encontrei um e-mail. Escrevi e apaguei a mensagem umas 10 vezes. Finalmente, enviei algo curto e vago, de um e-mail descartável, sobre Daniel. Eu posso ter informações que te ajudam. Se estiver interessado, me encontre no café The Daily Grind, na Rua El, amanhã às 15 horas. Vou estar com uma camiseta preta do Cleveland Browns. Não esperava resposta. Mas na manhã seguinte, havia uma única linha na caixa de entrada. Estarei lá. O The Daily Grind era um lugar barato, longe dos cafés chiques que Daniel frequentava. Cheguei cedo, suando frio. Um garoto magro, com olheiras profundas e uma postura curvada, entrou e vasculhou o ambiente. Quando seus olhos pousaram na minha camiseta, ele pareceu hesitar, quase fugir. Mas então se aproximou. Você é o Léo? Ele perguntou, a voz um fio. Sim. Irmão do Daniel. Ele recuou um passo, o medo estampado no rosto. Isso é uma armadilha? Ele te mandou. Não, eu disse, tentando soar o mais calmo possível. Eu descobri algumas coisas. No laptop dele. Sobre um caso Tyler. Sobre $8.000. O rosto dele desmoronou. Não era um desmoronar dramático, mas silencioso, como se toda a força que o mantinha de pé tivesse sido sugada. Ele caiu na cadeira em frente a mim. Eu não sabia mais o que fazer, ele sussurrou, olhando para as mãos. Meus pais, eles venderam o carro para me mandar o dinheiro. E ele disse que se eu contasse para alguém, ele mostraria os vídeos. Que eu seria expulso. Que ninguém acreditaria em mim. Eu escutei, a raiva crescendo, mas agora era uma raiva focada. Mostrei a ele, no meu celular, algumas das pastas que havia copiado, os nomes codificados, a estrutura. Não mostrei os vídeos, só os títulos. Foi o suficiente. Tyler começou a tremer. Ele vai me destruir, Tyler repetia, paranoico. Ele falou que tem conexões. Que a palavra dele vale mais. A palavra dele vale nada, eu disse, uma certeza férrea tomando conta de mim pela primeira vez. Ele só tem o poder que as pessoas dão a ele. Meus pais, a universidade, eles acreditam na fantasia. Nós temos a realidade. Eu coloquei o pendrive em cima da mesa. Tudo está aqui. A planilha das dívidas manipuladas, o relato dele sobre você, os recibos. Tudo. Tyler olhou para o pendrive como se fosse uma cobra. O que você quer que eu faça com isso? Isso é cópia. O original ainda está com ele. Eu não sei ainda, admiti. Mas você não está sozinho. E ele não pode fazer isso com mais ninguém. Naquele momento, eu não era mais só o irmão ressentido. Eu era cúmplice, por omissão, se não fizesse nada. Tyler era a prova viva do monstro que meu irmão era. Levar aquilo para meus pais seria uma guerra. Levar para a universidade destruiria Tyler junto, a menos que fosse feito com extremo cuidado.
Enquanto voltava para casa, a cabeça latejava com as possibilidades. Confrontar Daniel diretamente? Ele me desmontaria com palavras. Mostrar tudo para meus pais? A imagem deles era tão entrelaçada com o sucesso dele que eles poderiam me odiar por tentar derrubar o irmão bem-sucedido por inveja. Ao entrar em casa, o clima era de celebração. Daniel estava na sala, abraçando nossos pais. Boa notícia, ele anunciou, com um sorriso que agora me dava calafrios. Conversei com o coordenador do departamento. A investigação sobre aquele garoto problemático está caminhando. Ficou claro que ele agiu sozinho. Disseram que minha integridade é inquestionável. Meu pai abraçou ele, emocionado. Sempre soube, filho. Sempre soube. Daniel então olhou para mim, parado na porta. Seu sorriso não chegou aos olhos. Era um desafio. Um aviso. E aí, Léo? Tudo bem? Você parece cansado. Todos os olhos se voltaram para mim. Naquele momento, sob o teto da casa que tinha financiado a educação de um predador, cercado pela adoração cega que ele inspirava, eu soube que a guerra tinha começado. E eu era o único que conseguia ver o campo de batalha. Aquele sorriso vazio de Daniel, aquele "você parece cansado", ficou ecoando na minha cabeça como um mau presságio. Não era uma pergunta, era um exame. Ele estava me medindo, tentando ver se a sombra quieta da casa tinha finalmente descoberto algo. Eu baixei os olhos, fingindo um cansaço banal. Trabalho pesado no depósito, murmurei, e me esgueirei em direção ao meu quarto antes que meu rosto entregasse o turbilhão que era meu interior. Os dias que se seguiram foram uma tortura de dupla personalidade. Na superfície, a casa seguia seu culto ao Daniel. Minha mãe planejava um jantar especial para celebrar a absolvição dele no caso da suposta plágio. Chloe voltou para Connecticut, mas a aura de noiva perfeita permanecia. Eu, por outro lado, virava um fantasma mais presente. Comecei a ouvir mais, a observar os hábitos de Daniel com uma atenção de detetive. Percebi que ele fazia chamadas de voz no jardim, longe de qualquer escuta, sempre às 21 horas em ponto. Vi ele acessar um aplicativo de mensagem criptografada no celular rapidamente, antes de fechar a tela ao me ver por perto. A paranoia era um veneno que eu tinha que tomar em doses diárias. E o pior era olhar para meus pais. Meu pai, Carlos, com suas mãos calejadas de décadas de trabalho braçal, inchadas de orgulho ao falar do doutor que ele estava criando. Minha mãe, Beatriz, cujo maior prazer era mostrar as fotos do formando de Harvard para as amigas no telefone. Eles não eram maus. Eram cegos. Tinham investido tanto, emocionalmente, financeiramente, existencialmente, naquele sonho, que duvidar dele seria como duvidar do sentido de suas próprias vidas. Contar a verdade seria como jogar uma granada no colo deles. Mas Tyler não saía da minha mente. Aquele rosto desesperançado, aquele tremor. Ele me mandou uma mensagem discreta 2 dias depois do nosso encontro, ele me procurou. Disse que ouviu rumores de que eu estava falando com pessoas. Ficou preocupado com meu bem-estar. Foi um aviso. Daniel estava fechando o cerco. Eu tinha que agir, mas como? Ir à polícia? As provas eram fortes para chantagem emocional e extorsão, mas eram, em sua maioria, digitais e complexas. Poderia se arrastar por anos. E a reputação da família, que meus pais tanto prezavam, iria para o lixo junto, arrastando Tyler novamente para o centro do furacão. A resposta veio de onde menos esperava, do próprio veneno de Daniel. Revirando as pastas copiadas numa madrugada de insônia, encontrei uma subpasta dentro de Legacy que não tinha aberto antes. Chamava-se Proteções. Lá dentro, havia arquivos que não eram sobre as vítimas, mas sobre ele. Contatos, anotações sobre professores influentes e suas fraquezas, gosto por uísque caro, um filho com problemas na escola, e, o mais importante, prints de conversas com um advogado da família de um colega, um tal de Gregory. Pela conversa, ficava claro que Daniel tinha ajudado Gregory a encobrir um caso de agressão numa festa, forjando um álibi e coagindo testemunhas. Em troca,
O pai de Gregory, um advogado renomado de Nova York, era uma conexão estratégica para Daniel. Era a peça que faltava. Daniel não era apenas um predador de calouros vulneráveis. Ele era um encobridor, um manipulador em nível institucional. E isso tornava-o perigoso demais para os próprios interesses de pessoas poderosas. Foi quando a ideia nasceu, cruel, arriscada, mas talvez a única que pudesse derrubá-lo sem explodir tudo ao meu redor. Não iria aos meus pais. Nem à polícia. Iria ao único lugar onde a fachada de Daniel era sua moeda mais valiosa, a universidade. Mas não de qualquer jeito. E não eu mesmo. Passei a semana seguinte no trabalho, mas minha mente estava no sótão. Elaborei um plano meticuloso, quase tão calculista quanto os do meu irmão. Criei um novo e-mail, ainda mais anônimo. Reuni, em um arquivo PDF cuidadosamente editado para ocultar a identidade de Tyler e outras vítimas diretas, apenas as evidências mais contundentes, os manuais de manipulação do Projeto Sigma, os prints das conversas com o advogado sobre o caso Gregory, e as planilhas financeiras com os valores e codinomes. Em uma página de introdução, escrevi, de forma impessoal e profissional: prezado Comitê de Ética e Conduta Estudantil, anexamos documentação que sugere graves violações ao Código de Honra da Universidade por parte do estudante Daniel Silva, envolvendo manipulação psicológica sistemática, extorsão financeira e conduta desonesta que coloca em risco a integridade da comunidade acadêmica. As evidências falam por si. A salvaguarda das vítimas foi priorizada neste documento. Era um tiro no escuro. Mas era um tiro que, se acertasse, atingiria Daniel no seu núcleo, a credibilidade. Enviei na terça-feira de manhã, de uma lan house a 40 quilômetros de distância. O alívio que senti foi imediato, seguido por um medo agudo. Agora, era uma questão de tempo. O tempo foi mais curto do que imaginei. 2 dias depois, na quinta-feira, Daniel voltou de uma suposta entrevista de estágio em Boston com o rosto cinza, a arrogância substituída por uma tensão visível. Ele praticamente não saía do sótão, e as chamadas no jardim se tornaram frequentes e agitadas. Meus pais perceberam a mudança. Está tudo bem, filho? Parece preocupado, minha mãe perguntou no jantar. Daniel forçou um sorriso. É só pressão, mãe. O último ano é intenso. Muitas decisões. Ele me olhou de relance, e pela primeira vez, pensei ter visto um lampejo de dúvida, de medo genuíno, em seus olhos. Será que ele suspeitava de mim? Ou estava apenas se afogando nas próprias mentiras? O estouro veio no sábado. Uma carta registrada do escritório do reitor de Harvard chegou para Sr. Daniel Silva. Meus pais acharam que era algo burocrático da formatura. Daniel abriu na frente deles, e seu rosto descorou tão rápido que meu pai se levantou, alarmado. Filho? O que houve? Daniel não respondeu. Ele apenas encarou a folha de papel, a mão tremendo levemente. É, um mal-entendido. Uma convocação para uma audiência disciplinar. A palavra disciplinar caiu na sala como um bloco de concreto. Disciplinar? Por quê? Minha mãe perguntou, a voz ficando fina. Não é nada, algo sobre conduta. Invenção de inimigos, provavelmente. A voz dele falhava. A máscara estava rachando. Foi quando eu fiz minha jogada. A mais difícil. Me levantei, sentindo o peso do pendrive no bolso do meu jeans. Não é invenção, Daniel, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Meus pais se viraram para mim, confusos. Daniel levantou os olhos da carta, e o medo nele se transformou em um ódio puro e instantâneo. O que você sabe, Léo? O que você anda inventando? Eu não inventei nada, continuei, olhando para meus pais. Pai, mãe, há semanas eu descobri algo no laptop do Daniel. Algo muito grave. Ele não é quem vocês pensam. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai franziu a testa, desconfiado. Léo, não é hora para suas intrigas. Intrigas? Eu soltei uma risada amarga. Querem ver? Tudo aqui.
Tirei o pendrive do bolso e coloquei em cima da mesa. São manuais de como destruir a vida dos outros, pais. Extorsão. Chantagem. Ele destruiu um garoto chamado Tyler, arrancou $8.000 da família dele. Ele encobriu um caso de agressão para um colega rico. Harvard não chamou ele por mal-entendido. Chamou porque eu mandei a prova. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. Meu pai olhava para o pendrive como se fosse uma cobra, depois para Daniel, cujo rosto agora era uma mistura de pavor e fúria impotente. É mentira, Daniel explodiu, erguendo-se. Ele está com inveja. Sempre esteve. Inventou tudo, forjou esses arquivos. Ele é um lixo que quer me derrubar. Então olhe, eu desafiei, mantendo a calma. Olhe os arquivos na sua frente. São do seu laptop, Daniel. Do seu portfólio pessoal. A menção específica ao nome do arquivo foi o golpe final. A fúria dele se desfez, deixando apenas o pânico. Ele não disse mais nada. Apenas olhou para os nossos pais, buscando o reflexo do orgulho de sempre, e não encontrou. Encontrou horror. Descrença. Um mundo desmoronando. Minha mãe começou a chorar, um choro silencioso e devastador. Meu pai encarou Daniel, e pela primeira vez na vida, vi lágrimas nos olhos daquele homem durão. É verdade, filho, a pergunta saiu como um rugido rouco. Daniel não respondeu. Ele pegou a carta do reitor, deu mais um olhar para nós três, a família que ele tinha enganado e explorado por anos, e, sem uma palavra, virou-se e subiu as escadas para o sótão. Ouvimos a porta fechar. A casa nunca mais foi a mesma. A audiência disciplinar de Daniel resultou em sua expulsão sumária de Harvard. O caso não foi para a polícia, por um acordo que envolveu a restituição do dinheiro a Tyler e as outras vítimas que tiveram coragem de se identificar, e a assinatura de um termo de confidencialidade. Meus pais pagaram a dívida, vendendo o que restava de valor na casa. Foi o preço para evitar um escândalo maior e, talvez, para tentar, de alguma forma, reparar o irreparável. Daniel sumiu. Foi para outra costa, cortou o contato. O garoto de ouro se revelou de barro podre, e o peso dessa verdade quase matou meus pais. Eles vivem agora em um luto silencioso, pelo filho que nunca tiveram e pelo sonho que era um pesadelo. Quanto a mim, o filho resiliente, continuei. Comprei a casa dos meus pais, com um financiamento honesto, para que eles não perdessem o teto. Meu negócio de manutenção elétrica e mecânica cresceu. Não virei um herói. Virei um adulto. A sombra do meu irmão não me define mais. Às vezes, vejo meu pai olhando para mim, durante o jantar, com uma expressão nova. Não é mais o olhar de por que você não é como ele. É um olhar de vergonha, de gratidão torta, e de um reconhecimento tardio. É um olhar que diz, você estava aqui o tempo todo. E eu estava. Aprendi a me virar sozinho. E no fim, foi essa a única lição que realmente importou.